Salve, salve, minha galera! Vamos lá, vamos dar continuidade à parte sobre química, os tópicos essenciais aí para uma grande prova do Enem. Agora um conteúdo também muito bem cobrado, né? Eu vou dar a característica básica desse conteúdo, porque a próxima aula, sim, a próxima aula, todo ano cai uma questãozinha na prova do Enem, a parte sobre equilíbrio. Beleza? Então essa parte de equilíbrio químico é uma parte da físico-química também. Vou fazer algumas deduções para vocês, algumas representações e daí no final a gente resolve alguns exercícios, beleza? Vamos lá então? Olha só, primeira característica que nós vamos ter que evidenciar sobre o equilíbrio é uma reação que vai ocorrer nos dois sentidos. Eu trouxe para vocês aqui os dois tipos de reações, a reversível e a irreversível. Beleza? Então, as reações completas ou irreversíveis são aquelas que vão ocorrer numa única direção, ou seja, na produção dos produtos. Tranquilo? Então, são aquelas que são totalmente convertidas. Por exemplo, HCl mais NaOH formando NaCl mais H2O. Essa é uma reação clássica que ela vai ser completa, ela vai ser irreversível. Certo? O rendimento é de 100%. Já as reações incompletas, elas são o quê? Reversíveis. Elas vão ocorrer nos dois sentidos, no sentido direto e no sentido o quê? Inverso. Então, elas não são totalmente convertidas. Sempre vai restar, né? Vai sobrar um restinho do reagente e do produto. Sempre você vai ter os dois em solução. Os dois em reação, tanto o reagente quanto o produto, ok? Tá aí a característica, ó. Isto aqui é uma das visualizações que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. É a reação que a gente chama reversível, ou seja, ela ocorre no sentido direto, que eu já vou chamar aqui, ó, de direto, que é o sentido para os produtos, e o I, que é o indireto ou inverso, que é para o lado dos reagentes. Então, essa é uma reação de esterificação, a gente vai ver depois dentro da química orgânica, onde você tem o ácido etanóico mais o etanol, vai formar o acetato de etila mais a água. E o sentido contrário, água mais um éster, vai formar o álcool mais o ácido carboxílico. Então, esta é uma reação que o rendimento não é 100%. Ela tem que ser menor do que 100%. Joinha? Agora, uma das características da reação é você ter esse sentido aí, ó. Uma das reações, né, de baixo rendimento, tudo vai depender de como você vai trabalhar. Por que isso aqui é de baixo rendimento? Ok? Isso a gente vai explicar na sequência, joia? Porque o gráfico, né, ele vai demonstrar, ó, sempre você vai no tempo zero, certo? Vai partir da onde? De nada. E aqui você vai partir de um certo valor. De quem que você começa a reagir? Sempre do reagente, certo? E aqui, inicialmente, é o produto. Quanto que você tem de produto no início do caminhar de uma reação? Nada. Só que com o passar do tempo, o reagente, a concentração tende a diminuir e a concentração do produto tende o quê? A aumentar. Até que não há mais variação na concentração, tanto na concentração do reagente, tanto na concentração do produto. Note que as minhas linhas aqui, ó, que eu estou destacando, até vamos fazer outro destaque. Note que essas linhas que aqui estão, ó, elas são o quê? Paralelas ao eixo tempo. Sempre que acontecer isso, é porque não há mais variação na concentração. E se não há mais variação na concentração, quer dizer que a gente tem uma reação em equilíbrio químico. Agora, por que é baixo rendimento? Já vou voltar a falar isso para vocês. Tudo bem? A reação com alto rendimento, ó, olha só a diferença do gráfico, ó. Isto aqui é o reagente e isto aqui é produto, ó. Eu tenho mais produto do que reagente. Eu tenho mais produto do que reagente. Então, eu tenho um alto rendimento, porque você produziu muito. Só que olha só, aqui é o reagente e aqui é o produto. Só que, ó, aonde que as concentrações se mantêm constantes? A partir desse tempo aqui, ó.
A partir desse tempo aqui, a concentração de reagente e a concentração de produto não variam mais. Elas são o quê? Paralelas ao eixo tempo. Sempre que acontecer isso, vocês já vão ver nas próximas resoluções, você tem o equilíbrio químico, ok? Agora, as reações você vai ocorrer dentro da cinética química com uma certa velocidade que eu vou chamar de V1. O que é V1? Velocidade no sentido direto, ou VD. E você vai ter um certo V2, que a reação ocorrerá no sentido que inverso, indireto. Tudo bem? Agora, aqui nós temos a caracterização. Ó. Isso aqui é extremamente importante, tá? Vocês vão ver dentro da cinética, já devem ter estudado dentro da cinética, a lei da velocidade que envolve as concentrações dos reagentes elevado a seus respectivos o quê? Coeficientes. Então, olha aqui. No sentido direto, isso aqui é V1, isso aqui significa o sentido direto do processo, você vai ter K, que a gente chama da constante da proporcionalidade. A e B são os meus reagentes no sentido direto. E o Azinho e o Bzinho são, na realidade, quem? Os meus coeficientes. Já a reação inversa, isso aqui é a reação inversa. Quem que é a reação inversa? O produto se torna o reagente na reação inversa. Por isso que é x elevado a xzinho, y elevado a yzinho. E você tem uma constante que a gente chama de K2. Só que no início ela é nula. Com o passar do tempo, a velocidade de um vai aumentando e a outra vai diminuindo, até que as velocidades o quê? Se igualam. Quando que as velocidades se igualam? Quando a reação entra em equilíbrio químico. Tá ok? Então, olha só, uma reação entra em equilíbrio quando V1 se iguala a V2. Esse é o momento que você tem o equilíbrio químico. Tá ok? Então ficou V1, que tem uma velocidade K, concentração de A elevado a zinho, B elevado a Bzinho. E V2, K2, X elevado a Xzinho, Y elevado a Yzinho. Certo? Quando que uma reação entra em equilíbrio, destaque bem, quando as velocidades direta e inversa são iguais. V1 é igual a V2. Aí você tem o equilíbrio químico. Agora, a partir disto, você pode ter a denominação, ó, a velocidade com o passar do tempo de reagente, a concentração vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo e a velocidade do sentido direto vai aumentando, certo? Ó, a direta, a velocidade diminui e na inversa ela aumenta. Por quê? Para que as velocidades se igualam. E a hora que elas se igualam, você tem o equilíbrio químico. Tá aí, ó. Tudo bem? Agora, as duas equações, já havia comentado com vocês, ó, V1 é igual a V2. Eu isolo os termos. Isolando os termos, eu posso até fazer, que eu já fiz direto, ó, só para ter uma ideia, ó. Como é igual, eu isolei. Então, passando esse A e B para baixo, certo? E esse X e esse Y, ou esse K2, né? Não XY, não vai dar nada. Esse K2 dividindo. Então, vai ficar K1 sobre K2, concentração de X elevado a Xzinho, concentração de Y elevado a Yzinho, sobre a concentração de A elevado a Zinho, B elevado a Bzinho. Isso vai ser igual a quem? O que é uma constante dividido por uma constante? Uma nova constante que a gente chama de Kc. Então, Kc nada mais, nada menos que a concentração de cada um deles está diretamente ligada a quem, se você for analisar. A constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, elevado a seus respectivos o quê? Coeficientes. Tá ok? Então, essa formulazinha vocês precisam memorizar. Querem ver agora? Deixa eu voltar lá nos gráficos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Esse gráfico, por que esse gráfico ele tem um baixo rendimento? Porque eu tenho muito reagente e pouco produto. Agora, a constante de equilíbrio não é produto sobre reagente? Então, se o produto é pequeno e o reagente é alto, quer dizer que a minha constante tem que ser o quê? Baixa.
Então, o que quer dizer uma constante baixa? Que o rendimento é baixo. Agora, deixa eu voltar aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, mesma coisa. Por que o rendimento é alto? Porque a constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Isso aqui é produto, isso aqui é reagente. Então, o produto é alto e o reagente é baixo. Um número grande dividido por um número pequeno vai dar um número muito grande. E se a constante é alta, quer dizer que o rendimento é alto. Então, a constante de equilíbrio tem tudo a ver com o rendimento de uma reação. Tudo bem? Isso é extremamente importante vocês guardarem aí no material de vocês. Tá ok? Então, tá aqui as nossas denominações e todas as características do equilíbrio químico propriamente dito. Ok? Agora, dentro dessa parte de equilíbrio, né, como eu já falei para vocês, as nossas constantes, ó. Só que um detalhe, a constante você aplica só gasoso ou aquoso, certo? Ou seja, sólido não entra no nosso equilíbrio. Já vou demonstrar para vocês. Então, olha aqui, ó, sempre marque, ó, isso aqui é o reagente e isso aqui é o produto. Como é que vai ser a constante de equilíbrio? Ó? É a concentração de NH3 elevado ao quadrado, porque a constante é produto sobre reagente. Então, é a concentração de NH3 elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente, dividido pela concentração de H2 elevado ao cubo, vezes a concentração de N2, ou N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. PCl5, então, vai ser a concentração de PCl3 vezes, ó, certo? Até posso montar assim que fica mais fácil, ó. Vamos pegar dessa aqui, ó. Kc vai ser a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2 sobre a concentração de PCl5. Tá ok? E aí as outras constantes que você pode dar uma olhadinha aí na sequência. Tá ok? Agora, né, como já mostrei para vocês, a constante só tem que trabalhar com o estado gasoso, a gente pode trabalhar com pressão. Se você fala em gás, eu falo em pressão parcial. Certo? Depois a gente vai ver no estudo dos gases. Então, a fórmula é a mesma, ó. Quem que era X e Y são os produtos sobre os reagentes. Só que em vez de você usar concentração, você usa pressão. Bem tranquilo. Certo? Só que se lembre, né, da fórmula de gases, PV igual a nRT. Então, existe toda uma dedução que você pode retirar dessa substância aí. Pressão, volume, N o número de mols, T a temperatura em Kelvin e a constante universal que eu também já citei para vocês em algum momento. Agora que vem a parte burocrática. Duvido que isso aí vai cair no Enem, mas eu preciso mostrar para vocês o conteúdo, certo? Depois eu faço a associação daquilo que realmente cai ou não. O que é importante até agora você destacar aí no seu material? O que significa uma constante alta e o que significa uma constante baixa, certo? Anote aí, constante alta, eu tenho mais produto do que reagente. O que é uma constante baixa? Eu tenho mais reagente do que produto. Tá, professor, mas como é que eu sei que uma constante é alta? Acima de 1. Quando é que a constante é baixa? Abaixo de 1. Então, tudo que for acima de 1 é uma constante alta. E tudo que for abaixo de 1 é uma constante baixa. Tudo que for acima de 1 terá um alto rendimento. Tudo que for abaixo de 1 terá um baixo rendimento. Olha como é fácil. Bem tranquilo. Só que agora eu queria mostrar para vocês como é que se chega nesse valor de maior ou de menor. Aí você tem que ter em mente o gráfico. A concentração do reagente diminui. Qual que é a operação matemática que se diminui? Uma subtração e o produto se aumenta. É uma soma. Só que inicialmente eu só tenho reagente. Lembra do gráfico? Produto, sempre zero. Com o passar do tempo, um diminui e o outro aumenta, até que eles se estabilizam. Eles permanecem constante. Quando que isso acontece? Quando a reação entra em equilíbrio. Aí você tem os valores no equilíbrio. Você pode calcular a constante? Sim. Produto sobre reagente. Acompanhe comigo aqui então, ó. Essa seria a maneira de você introduzir o cálculo da constante.
Então, olha só. Inicialmente, você vai colocar 3 linhas aqui de novo. Eu gosto de colocar linhas aqui, ó. A de início, ao quanto reage e o quanto que vai ser produzido para que você obtenha o equilíbrio. Só que notem do gráfico inicialmente ali, o reagente é tudo. É ele que você tem em grande quantidade no início. Produto, você não tem nada. Então, ó, inicialmente, você utiliza a concentração do reagente. O produto sempre será igual a 0. Só que uma parte do reagente reage, você vai diminuir do valor inicial, e uma certa parte se produz. Então, você vai somar com o início. Mas quanto que você tinha no início sempre de produto? 0. Então, sempre o que será produzido é o que estará no equilíbrio final. Vamos lá? No final, o que sobra da subtração entre início e reagente e da soma entre o início e o que se produz. Querem ver? Ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Olha aqui. Ó. O PCl5 se decompõe segundo a equação. PCl5 se transforma em PCl3 mais Cl2. Ao iniciar, havia 3 mols por litro de PCl5. E alcançado o equilíbrio, restou 0,5 do reagente não transformado. Calculo Kc. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Início. Quanto que você tinha inicialmente de PCl5? Tá aqui, ó. 3. Ó, note, aqui você tem a seta, né? Beleza? Não precisa nem colocar. Sabe que o PCl3 e o Cl2 são os produtos, ok? Ó, inicialmente, quanto que você tem do produto? 0 e 0. Joia? Tranquilo. Só que no texto ele está dizendo que, alcançado o equilíbrio, ainda restou. Opa, se você tinha 3 e ainda restou 0,5, quanto de PCl5 reagiu? 2,5. Tudo bem? Agora, esse 2,5, essa segunda linha, você sempre vai usar o quê? A proporção. A proporção estequiométrica. E a proporção estequiométrica sempre está onde? Na frente das moléculas. Como a minha proporção é de 1 para 1 e para 1, os números na segunda linha, eles obrigatoriamente deverão ser diferentes. Eles obrigatoriamente deverão ser iguais. 2,5, 2,5 e 2,5. Ah, mas professor, na frente do cloro tem um 2. Então aqui no lugar do 2,5 eu vou colocar quanto? Bom, se a minha proporção é de 1 para o 2, é o dobro. Então o 2,5 aqui teria que aparecer quanto? 5. Entenderam? Lá de estequiometria, como nós já havíamos comentado anteriormente. 1 aqui, certo? Agora, no reagente, o que eu tenho que fazer com esses valores aqui? Ó? Subtrair. No produto, o que você tem que fazer com esses valores aqui? Você sempre vai ter que somar. E quanto que dá 3 menos 2,5? Meio. Quanto que dá 0 mais 2,5? 2,5. Quanto que dá 0 mais 2,5? 2,5. Eu tenho os valores no equilíbrio? Sim. A concentração sempre tem que ser em mol por litro. Se não tiver, coloque. Já sabe fazer? Nós já tivemos aula sobre isso. Agora a constante. Como é que você vai calcular a constante? Produto sobre reagente. Quem são meus produtos? O PCl3 e o Cl2. Quem que é o meu reagente? O PCl5. Quanto que você tem de PCl2 e de PCl3 e Cl2 no produto? 2,5 vezes 2,5 dividido pelo reagente, que vale quanto? Meio. Quanto que vai dar a minha constante? 12,5 mol por litro. Joia, né? Vamos àquilo que nos interessa aqui, ó. Alguns outros problemas de constante, ó. Olha que nós temos aqui, ó. Certas reações nas quais se estabelece o equilíbrio em que reagente ou produtos encontram-se em estados distintos. Olha aqui, ó, que eu tenho, já aproveitando o ensejo, certo? Sólido. Sólido entra na constante. Pessoal, cuidado, hein? Os sólidos, eles participam do mecanismo, mas não participam da constante de equilíbrio. Tanto é que, olha aqui, a constante da primeira equação, ó, é só a concentração do CO2, porque o único que é gasoso. Certo? Ou se for levar em consideração a pressão, é só a pressão do CO2, porque só é o gasoso que entra.
Olha a segunda equação aqui, ó. O NH4Cl não entra, só vai entrar o NH3 e o HCl. Então, vai ser a concentração de NH3 vezes a concentração de HCl. Ok? Agora, vamos às questõezinhas propriamente ditas aí, ó. Em um recipiente indeformável de capacidade de 12 litros, então eu já tenho quem? O volume. São aquecidos 834 gramas de PCl5. Atingido o equilíbrio, verifica-se que o PCl5 encontra-se 60% dissociado. O que é dissociado? Quebrado. Se ele está sendo quebrado, o PCl5, ele está se transformando em PCl3 e Cl2, segundo esta equação, em equilíbrio. Bom, mas antes de a gente começar, nós temos um detalhe. A massa está em gramas, o volume está em litros. E a constante de equilíbrio sempre tem que estar em mol por litro. Sempre. Tudo bem? Se for concentração, né? Se for pressão, tem que estar em ATM, milímetros de mercúrio e assim por diante. Então, a primeira coisa que você vai ter que transformar é mol por litro. Aí nós já fizemos. Olha aqui embaixo, ó. Regras de 3. 1 mol de PCl5 corresponde a quanto? A 208,5 gramas. Quantos gramas eu coloquei? 834 gramas. Quantos mols de PCl5 realmente você estará utilizando? Bom, se você aplicar a sua bela matemática, isto aqui vai dar quanto? Vai dar 4. 4 mols. Mas eu quero mol por litro. Então, eu preciso dividir pelo volume, que são 12 litros. Ó, mol por litro. Quanto que vai dar a minha concentração? 0,33 mol por litro de PCl5. Então, essa é a minha quantidade que eu vou ter inicialmente. PCl5 está se transformando em PCl3 mais Cl2. Igual, ó, o início, o quanto reage, o quanto produz, para que a equação entre em equilíbrio. Inicialmente, quanto que você colocou? 0,33. Quanto que você vai ter no início de produto? 0 e 0. Professor, sempre o produto no início é 0? Ponto, acabou. Agora que vem o detalhe, ó. Desses 0,33 mol por litro de PCl5 que você acrescentou inicialmente, ele se encontra 60% dissociado. Então, 0,33 mol por litro, se tudo fosse quebrado, seria 100%. Como ele fala que é 60%, qual vai ser a verdadeira quantidade que está se ionizando, se dissociando? 0,20 mol por litro. Isto é o quanto que ele reage. E onde que está onde que ele reage? Aqui, ó, 0,20. Quanto que vai produzir? Aí lembra que na segunda linha você usa a proporção. Segunda linha, sempre você vai usar a proporção. Que proporção é essa? De 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, aqui só vai ser quanto? 0,20. Aqui vai ter que ser 0,20. E aqui vai ter que ser 0,20. Agora, lembrando que no reagente você subtrai e no produto o que que se faz? Você soma. Quanto que dá 0,33 menos 0,20? 0,13. Quanto que dá 0 mais 0,20? 0,20. 0 mais 0,20? 0,20. Agora, a constante vai ser o produto sobre o reagente. Então, a constante vai ser a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2 sobre a concentração de PCl5. A constante vai ser 0,2 vezes 0,2 sobre 0,13. Quanto que vai dar isso? 0,3. Qual que é a nossa resposta? Letra C. Joia? Próxima questão. O gráfico a seguir descreve as variações das concentrações das espécies presentes em um sistema reacional em função do tempo da reação hipotética. XA mais YB formando ZC. Aí está o gráfico, ó. Note que ele está te dando a legendinha aqui, ó. Concentração em função do tempo.
Com base no gráfico, assinale a alternativa que, respectivamente, apresenta os coeficientes x, y e z e indica o valor de kc se ele é maior ou menor do que 1. Vamos lá? Primeiro, quem que é o quadradinho? O quadradinho é o b. Note que o quadradinho ele está saindo de 3 e está indo lá para o zero alguma coisa. Ou seja, houve uma grande variação da concentração. Grande variação na concentração. Sempre que você tiver uma grande variação na concentração, maior será o seu coeficiente. Então, esse y tem que ter o maior coeficiente. Agora, se você analisar a bolinha, quem que é a bolinha? É o A. Note que o A começou em 2 e ele está terminando em 1,2. Então, houve uma pequena variação na concentração. Logo, ele terá que ter o quê? O menor coeficiente. E se você analisar o coeficiente do triângulozinho, ele é maior do que o A, a variação, porém menor do que o B. Então, o A vai ter que ter o menor coeficiente e o Z vai ter que ter um coeficiente intermediário entre A e B. Então, os coeficientes têm que ser menor, maior e intermediário, certo? Esse é o x, esse é o y e esse é o z. Agora, pelas alternativas, ó. Igual não pode ser. Igual não pode ser. Menor e maior? Menor e maior. Sim. Maior e igual? Não pode. Então, você só fica com a letra C e com a letra D. Então, quais são os coeficientes que você pode ter nessa equação balanceada? 1, 3 e 2. Agora, você tem como calcular a constante. A constante vai ser C elevado ao quadrado sobre a concentração de A vezes a concentração de B elevado ao cubo. O que você faz? Você pega os valores de cada um deles, ó, certo? Então, ó, C, cadê o C? C é o triângulo. Quanto que é a concentração mais ou menos de triângulo aqui, ó? Posso chutar bem louco aqui, ó. Vai ser 1,8 elevado ao quadrado, sobre a concentração do A, que é a bolinha. Quanto que é a concentração da bolinha mais ou menos aqui, ó? 1. 1 vezes a concentração de B, que é de quanto? 0,2 elevado ao cubo. Só que 0,2 elevado ao cubo vai dar um número muito pequenininho. Então, eu tenho um número grande dividido por um número muito pequenininho. E o número grande dividido por um número muito pequenininho, a minha constante só pode ser uma constante alta. E constante alta só pode ser uma constante maior do que 1. Então, a nossa resposta, letra D. Joia? Tranquilo? Vamos ver se dá para fazer mais uma questão. Bom, essa aqui vai estar no site para vocês, então fica para resolução. Note, só para dar uma dica aqui, ó. O CO, que é o cobalto, está sólido, então ele não entra na constante, certo? Ele não entra na constante. Ele não entra na constante, ele não entra na constante. Ele pede, escreva as constantes para cada uma delas, certo? Ponto. Então é só fazer produto sobre reagente. Só que o grande problema dessa questão é o seguinte, as constantes, as reações químicas, como elas são reversíveis, você pode inverter elas. Tudo bem? Agora, quando você inverte uma reação, você também tem que inverter a constante. Tudo bem? Então, se você inverte uma reação, você inverte a constante. É o que você vai ter que usar para resolver essa questão. Certo? Então, você vai observar que você tem uma constante 1, você tem uma constante 2. E ele vai pedir a constante 3. Então, você vai montar todas as constantes e vai perceber no final que a constante 3 precisa que você inverta a constante 2. E quando você inverte a constante 2, vai ficar 1 sobre o valor de K. Aí você faz a soma dessas equações. E ao somar as equações, você multiplica as constantes para dar o resultado final. Beleza? Mas depois, na volta, a gente conversa mais algumas coisinhas, tá? Sobre essa parte de equilíbrio, que ela é muito extensa. Vamos ver que vai ter várias aulas sobre equilíbrio químico. Beleza? Então não sai daí, na sequência a gente conversa mais algumas coisinhas. Tchau, tchau.